Meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a este espaço de fé e esperança. Hoje, quero falar diretamente ao seu coração, a essa parte de você que talvez esteja cansada, desanimada ou até mesmo questionando se Deus realmente ouve as suas orações. Quero te dizer, com toda a certeza da minha alma, Ele não apenas ouve, Ele conhece você intimamente. Ele sabe cada detalhe da sua história, cada lágrima que você derramou no silêncio do seu quarto, cada sonho que você guarda no peito. Você não é um número na multidão. Você é filho, você é filha, e Ele te chama pelo nome. Muitas vezes, na nossa jornada, enfrentamos desertos. São momentos de dificuldade, de escassez, onde olhamos para os lados e só vemos areia e um céu imenso, e nos sentimos pequenos e sozinhos. A doença que parece não ter cura, a porta de emprego que não se abre, o relacionamento que se desgastou, a angústia que aperta o peito sem razão aparente. Nesses momentos, a nossa fé é testada. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, quando a mesa está farta e a saúde é plena. O verdadeiro desafio, a verdadeira prova de confiança, é continuar acreditando quando o cenário é de deserto. É olhar para a aridez e, pela fé, enxergar um oásis que Deus já está preparando para você. Pense na história de José. Vendido pelos irmãos, caluniado, jogado numa prisão. Humanamente falando, era o fim. Ele tinha todos os motivos para se revoltar, para desacreditar, para pensar que Deus o havia abandonado. Mas José se apegou à fé. Ele sabia que os sonhos que Deus havia colocado em seu coração não morreriam numa cela. E o que aconteceu? No tempo certo, no tempo de Deus, Ele o exaltou, de prisioneiro a governador do Egito. O deserto de José se transformou num palácio de bênçãos, não só para ele, mas para toda uma nação. A sua dificuldade de hoje pode ser a preparação para um propósito muito maior, que você ainda não consegue ver. Não murmure no seu deserto. Adore. Porque é na adoração em meio à prova que você mostra a Deus onde está o seu coração. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto, já pedi, já clamei, e nada acontece. O silêncio de Deus é ensurdecedor. Eu entendo essa sensação, mas quero te lembrar que o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho. Enquanto você não vê movimento do lado de fora, Ele está movendo peças no tabuleiro espiritual a seu favor. Ele está preparando corações, abrindo caminhos, alinhando as circunstâncias para que a sua vitória seja completa e perfeita. Às vezes, a bênção que pedimos não chega porque ainda não estamos prontos para recebê-la, ou porque Deus tem algo infinitamente melhor reservado. Confie no processo. Confie no tempo dele. O agricultor não planta a semente hoje e colhe o fruto amanhã. Ele rega, ele cuida, ele espera pacientemente o tempo da colheita. A sua bênção está germinando debaixo da terra e na hora certa ela vai romper e florescer de uma forma que vai te surpreender. A Bíblia nos diz em Isaías 43: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Perceba que a promessa não é de que não passaremos pelas águas ou pelo fogo. A promessa é de que Ele estará conosco na travessia. Ele não te promete uma vida sem lutas, mas te garante a vitória em todas elas. A sua força não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. Essa é a nossa segurança. Não importa o tamanho da onda que se levanta contra o seu barco, Jesus está no barco com você. E com uma palavra, Ele pode acalmar a maior das tempestades. Apenas creia. Hoje, eu quero te convidar a mudar a sua perspectiva. Em vez de focar no tamanho do seu problema, comece a focar no tamanho do seu Deus. O seu problema pode parecer uma montanha intransponível, mas para o nosso Deus, que criou os céus e a terra, essa montanha não é nada. Ele pode removê-la, Ele pode te dar força para escalá-la,
ou pode abrir um túnel através dela. Não limite o poder de Deus ao tamanho da sua lógica humana. A fé é a certeza daquilo que não vemos. É olhar para a promessa e não para a circunstância. É declarar a cura mesmo sentindo a dor. É declarar a provisão mesmo vendo a conta vazia. É um ato de ousadia, de confiança cega naquele que nunca falha. Quero que você feche os seus olhos por um instante, onde quer que você esteja. Respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo te envolvendo. Entregue a Ele, agora, essa causa que tem tirado o seu sono. Essa preocupação que tem pesado nos seus ombros. Visualize-se entregando esse fardo nas mãos poderosas de Deus. E receba dele a paz que excede todo entendimento. A paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da certeza de que o Rei do Universo está no controle da sua vida. Ele está cuidando de tudo. Descanse nele. Solte o controle. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Às vezes, a vitória que tanto buscamos está a um passo de distância, mas esse passo precisa ser dado em fé. É o passo de Abraão, saindo da sua terra sem saber para onde ia. É o passo de Pedro, saindo do barco para andar sobre as águas. É o passo da mulher do fluxo de sangue, que enfrentou a multidão para tocar em Jesus. Qual é o passo de fé que Deus está te pedindo para dar hoje? Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja começar aquele projeto que você tem tanto medo. Talvez seja simplesmente decidir confiar e parar de se preocupar. Não deixe que o medo te paralise. O medo olha para o vento e para as ondas. A fé olha para Jesus. Mantenha os seus olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Acredite com todo o seu coração. Deus conhece o seu nome. Ele não se esqueceu de você. Ele não te abandonou no meio do caminho. A vitória que você tanto precisa, a resposta pela qual você tanto anseia, ela já foi liberada no mundo espiritual. Agora, cabe a você tomar posse dela através da sua fé. Levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas. Não ande mais como um derrotado, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Caminhe em fé, com a certeza de quem você é e a quem você serve. Caminhe em fé e prepare-se para testemunhar o milagre que Ele vai fazer na sua vida e na sua casa. A sua história de superação vai inspirar muitos outros. Se esta palavra tocou o seu coração, se ela renovou a sua esperança, faça com que ela chegue a mais pessoas. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está precisando ouvir. Vamos juntos espalhar essa semente de fé. Inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nenhuma das nossas mensagens e para continuarmos fortalecendo a nossa comunidade. E o mais importante, eu profetizo que em breve você voltará aqui, não mais para pedir, mas para agradecer. Volte para testemunhar a sua vitória nos comentários, para que a sua história edifique a fé de tantos outros irmãos. Eu creio no seu milagre. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu sei que talvez você já tenha se sentido como eu me senti uma vez. Perdido, no meio de um barulho ensurdecedor de vozes, mas ao mesmo tempo em um silêncio profundo, um silêncio que parecia vir de Deus. Eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês, não porque ela seja especial, mas porque sei que em algum ponto ela pode se conectar com a sua. Houve um tempo na minha vida em que tudo parecia desmoronar. Eu olhava para o céu e só via nuvens cinzentas. Cada porta que eu tentava abrir se fechava na minha cara. Era uma sucessão de perdas, de frustrações, de nãos. E no meio de tudo isso, a minha oração era um grito desesperado. Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor não me responde? E a única resposta que eu ouvia era o eco da minha própria voz no vazio. Eu me lembro de uma noite específica. Eu estava sentado no chão do meu quarto, o coração pesado, as lágrimas rolando sem controle. Eu me sentia completamente abandonado. Eu pensava, será que ele se esqueceu de mim?
Será que as minhas orações não passam do teto? Era uma dor na alma, uma sensação de solidão tão profunda que parecia física. Naquele momento, eu pensei que Deus havia se calado para sempre na minha vida. Eu não entendia o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanto silêncio. Parecia que eu estava caminhando em um deserto sem fim, sem nenhuma placa, sem nenhuma direção. O mundo ao meu redor continuava girando. As pessoas postavam suas vitórias, suas alegrias, e eu me sentia cada vez menor, mais invisível. A comparação era inevitável e dolorosa. Eu via Deus agindo na vida dos outros, mas na minha, parecia que ele tinha tirado férias. Cheguei a questionar a minha própria fé. Será que eu fiz algo tão errado assim para merecer esse silêncio? Será que eu não era digno do seu amor, da sua atenção? Essas perguntas me assombravam dia e noite. Mas foi exatamente ali, no ponto mais baixo, no silêncio mais absoluto, que algo começou a mudar. Não foi com um trovão ou uma voz audível. Foi sutil. Foi um movimento suave no meu coração. Em meio à minha dor, comecei a perceber que, embora Deus estivesse em silêncio, ele não estava ausente. Ele estava ali, o tempo todo, em silêncio comigo. Sabe quando você está com alguém que ama muito e vocês não precisam dizer nada, apenas a presença um do outro já conforta? Foi essa a sensação. Comecei a entender que o silêncio de Deus não era abandono, era um convite. Um convite para eu me calar também. Para parar de gritar, de exigir respostas e simplesmente ouvir. Ouvir o que o meu próprio coração estava dizendo. Ouvir o que aquela dor queria me ensinar. Foi nesse silêncio que ele me chamou pelo nome. Não com uma voz, mas com uma certeza que inundou a minha alma. A certeza de que eu era amado, de que eu não estava sozinho e de que aquele deserto tinha um propósito. Percebi que Deus estava me ensinando a depender dele de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Ele estava me moldando, me fortalecendo na fraqueza. A Bíblia diz, em 1 Reis, que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. E foi exatamente isso. Ele veio na brisa suave do meu silêncio. Ele me ensinou que, às vezes, para ouvirmos a sua voz, precisamos diminuir o volume do mundo e até mesmo o volume das nossas próprias angústias. A transformação não foi instantânea. Foi um processo. Dia após dia, eu comecei a trocar o meu desespero por confiança. Comecei a agradecer não pelas respostas que eu ainda não tinha, mas pela presença dele que eu passei a sentir. As circunstâncias externas não mudaram da noite para o dia, mas algo dentro de mim mudou para sempre. Eu aprendi a encontrar paz no meio da tempestade. Aprendi que o silêncio de Deus pode ser um dos seus mais poderosos instrumentos de comunicação. Ele estava me podando, tirando de mim a necessidade de controle, a ansiedade pelo futuro e me ensinando a descansar nele. Aquele período de dor, aquele silêncio que antes me assustava, se tornou o lugar do meu encontro mais íntimo e real com Deus. Foi ali que a minha fé deixou de ser baseada no que Ele podia fazer por mim e passou a ser baseada em quem Ele é. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo mais aquele tempo como um período de abandono. Eu vejo como um período de treinamento intensivo para a minha alma. Foi ali que aprendi a florescer no deserto. Foi ali que entendi que o amor de Deus não se mede pela ausência de problemas, mas pela sua presença constante em meio a eles. Talvez você esteja nesse lugar de silêncio agora. Talvez você esteja clamando por uma resposta que não vem. Eu quero te encorajar a não desistir. Não interprete o silêncio de Deus como ausência. Talvez Ele esteja te convidando para um lugar mais profundo. Talvez Ele queira falar com você na brisa suave. Acalme o seu coração. Respire fundo. Ele está aí com você, mesmo que você não o sinta. Ele te conhece pelo nome e está cuidando de cada detalhe. Confie no processo. O mesmo Deus que me encontrou no meu quarto escuro e silencioso é o Deus que pode te encontrar onde quer que você esteja. Ele transforma desertos em jardins.
Ele transforma o nosso choro em dança. A noite escura pode durar um tempo, mas eu te garanto, a alegria vem pela manhã. E essa alegria que nasce da intimidade com o Pai é uma alegria que ninguém pode tirar de você. Continue firme, Ele está trabalhando mesmo no silêncio. Hoje, eu quero te convidar para um momento de pausa, um momento de paz no meio da correria do dia a dia. Talvez você esteja se sentindo perdido, sem direção, ou até mesmo esquecido. As pressões da vida, as preocupações e as incertezas podem criar um ruído tão alto que fica difícil ouvir a voz que realmente importa. É como estar em meio a uma tempestade, procurando um porto seguro. A gente se esforça tanto para dar conta de tudo, para sermos fortes, para termos todas as respostas. Mas a verdade é que às vezes a gente só precisa ser encontrado. A gente precisa de um lembrete de que não estamos sozinhos nessa jornada, que existe um amor que nos conhece profundamente mais do que nós mesmos. É sobre esse amor que a palavra de Deus nos fala. Em Isaías, no capítulo 43, verso 1, encontramos uma promessa que atravessa séculos para chegar até você hoje. Ouça com o coração. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pare um instante e pense nisso. Chamei-te pelo teu nome. No meio de bilhões de pessoas, Deus conhece o seu nome. Ele não te vê como apenas mais um na multidão. Ele te vê como único, como especial. Ele te chama pelo nome, o nome que sua mãe e seu pai te deram, o nome pelo qual seus amigos te conhecem. Para ele, seu nome é sinônimo de alguém que ele ama profundamente. A palavra remi significa que ele pagou um preço por você, que você tem um valor inestimável aos olhos dele. Ele te resgatou, e a conclusão dessa promessa é poderosa. Tu és meu. Você pertence a ele. Você tem um lugar seguro, um lugar de pertencimento. Essa sensação de ser conhecido é algo que todos nós buscamos. Queremos ser vistos, ser compreendidos. E em João, capítulo 10, verso 3, Jesus usa uma imagem linda para descrever essa relação. Ele diz que o pastor chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. E o mais importante, as ovelhas ouvem a sua voz. A voz do bom pastor é uma voz de calma, de direção, de segurança. No meio de tantas outras vozes que gritam medo, ansiedade e dúvida, a voz dele te chama para um lugar de paz. Ele não te força, ele te convida. Ele te chama para fora das suas preocupações, para fora do cercado da sua angústia, para pastos verdes, para águas tranquilas. A pergunta é: temos parado para ouvir a sua voz? Temos nos sintonizado com essa frequência de amor e cuidado? Muitas vezes, olhamos para o futuro e só conseguimos ver um nevoeiro. Não sabemos qual caminho seguir, qual decisão tomar. A incerteza pode ser paralisante. Mas Deus, que te conhece pelo nome, também conhece o seu amanhã. Em Jeremias, capítulo 29, verso 11, Ele nos assegura: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que promessa maravilhosa! Os planos dele para você não são de destruição, mas de paz. Não são para te causar mal, mas para te dar esperança e um futuro. Mesmo que agora você não consiga enxergar, mesmo que o caminho pareça difícil, confie que aquele que te chamou pelo nome está no controle. Ele está tecendo a sua história, e o final que ele planejou é bom. Seus planos são sempre maiores e melhores que os nossos. Então, hoje, eu quero te encorajar a se apropriar dessas verdades. Quando o medo bater à sua porta, declare em voz alta: não temerei, pois Deus me redimiu. Ele me chamou pelo meu nome. Eu sou dele. Quando se sentir perdido e sem direção, lembre-se: o bom pastor me conhece e eu ouço a sua voz. Ele me guiará. E quando a ansiedade sobre o futuro tentar roubar a sua paz, afirme com fé:
Deus tem planos de esperança e de um futuro para mim. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um relacionamento. Um convite diário para caminhar com aquele que te amou primeiro. Ele não está distante, ele está perto. Basta um coração aberto para sentir sua presença e ouvir sua voz te chamando, carinhosamente, pelo seu nome. Você não está sozinho. Você é visto. Você é conhecido. Você é amado. Respire fundo e descanse nessa verdade. Permita que essa paz inunde o seu coração e te dê forças para continuar. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário, curta o vídeo e, claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos encontros. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Alguma vez você já se sentiu invisível, como se estivesse perdido no meio da multidão, apenas mais um rosto, mais um número? Talvez você olhe para a sua vida, para as suas lutas e se pergunte: será que alguém realmente me vê? Será que alguém se importa? Eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que significa de verdade ser conhecido por Deus? Isso vai muito além de ele saber que você existe. Significa que ele conhece os detalhes mais profundos da sua alma. Pensa comigo na história de Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, Deus diz algo poderoso a ele. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Imagina só. No meio de milhões de pessoas, Deus separou Moisés e disse: eu conheço você, Moisés, pelo seu nome. Não era apenas um líder, era Moisés. E não para por aí. Lembra de Samuel? Ainda menino dormindo no templo, ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Ele nem reconheceu que era Deus no início, mas Deus insistia em chamá-lo pelo nome. Ele não disse: ei, menino aí. Ele disse: Samuel. Deus o conhecia antes mesmo que ele se tornasse o grande profeta de Israel. Ou pense em Maria, uma jovem simples de uma cidade pequena, Nazaré. Um anjo aparece e diz: alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Deus não escolheu a mulher mais rica ou influente de Jerusalém. Ele escolheu Maria. Ele conhecia o coração dela, a fé dela, e a chamou pelo nome para a maior missão da história. E um dos meus exemplos favoritos, Zaqueu. Um homem pequeno, desprezado por todos, rico, mas vazio. Ele sobe numa árvore só para ter um vislumbre de Jesus, se sentindo invisível no meio da multidão. Mas o que Jesus faz? Ele para, olha para cima, bem para Zaqueu, e diz: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus não o viu como o cobrador de impostos ou o pecador. Ele o viu como Zaqueu. Ele o chamou pelo nome e mudou sua vida para sempre. Talvez hoje você se sinta como Zaqueu em cima daquela árvore. Você está tentando ver Jesus, mas se sente pequeno, ignorado, talvez até julgado pelos outros. Você pode estar num lugar onde ninguém mais te vê. No seu quarto, chorando em silêncio. No seu trabalho, sentindo-se desvalorizado. Dentro do seu carro, gritando de angústia. Mas eu quero que você ouça a voz de Deus hoje. Ele te vê. Ele te vê aí, exatamente onde você está. Ele conhece o seu nome. Ele conhece as lágrimas que você derrama quando ninguém está olhando. Ele conhece os sonhos que você guarda no fundo do coração. Ele conhece cada detalhe que te torna único. Para o mundo, você pode ser só mais um, mas para Deus, você é um filho amado, conhecido e escolhido. Deus sabe quem você é. Você não está esquecido. Ele não te chama por um erro que você cometeu. Ele te chama pelo nome que ele te deu. Ele não te vê pelo que os outros dizem sobre você. Ele te vê pelo potencial que ele mesmo colocou aí dentro. Então, receba esta verdade no seu espírito agora. Deus te conhece pelo nome. E porque ele te conhece, ele te ama.
Porque Ele te conhece. Ele tem um plano para você. Você não é um acidente. Você não está perdido. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus te escolheu pelo nome. Ele está te chamando para sair do lugar do anonimato e entrar no centro da vontade dele. Acredite nisso. Respire fundo e sinta essa verdade preencher o seu coração. Você é conhecido, você é amado e você é chamado por Deus. Muitas vezes, entre o chamado que Deus nos faz e a vitória que tanto esperamos, existe um caminho chamado processo. E esse processo muitas vezes é silencioso. É um tempo de deserto, um tempo de espera, onde parece que Deus não está ouvindo, que Ele se esqueceu de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. É exatamente no silêncio que Deus mais trabalha. Cada passo que você deu no deserto, cada noite que você passou em claro, cada lágrima que você derramou, acredite, está sendo recolhida por Deus. Ele não desperdiça o seu sofrimento. Ele está usando cada momento de espera para forjar o seu caráter, para fortalecer a sua fé, para te preparar para a grandeza que Ele tem para a sua vida. Pense comigo nas grandes histórias da Bíblia. José, vendido pelos irmãos, passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Davi, ungido rei ainda jovem, teve que fugir e se esconder de Saul por anos antes de assumir o trono. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. O que todos eles têm em comum? Um longo período de espera, de deserto, antes da promessa se cumprir. O seu deserto não é o seu destino final. É uma estação. É uma ponte. Deus está trabalhando nos bastidores, movendo as peças, alinhando as circunstâncias. E quando você menos esperar, a porta vai se abrir. A provisão vai chegar. A cura vai se manifestar. Então, como manter a fé enquanto se espera? Primeiro, ancore-se na palavra de Deus. As promessas dele são a sua bússola. Leia-as, declare-as, viva-as. Segundo, adore. A adoração muda a atmosfera. Ela tira o foco dos seus problemas e coloca o foco no tamanho do seu Deus. Quando você louva em meio à dor, você está dizendo ao inimigo que a sua fé não depende das circunstâncias. E terceiro, lembre-se das vitórias passadas. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Se Ele foi fiel ontem, Ele continuará sendo fiel hoje e amanhã. Ele não muda. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que está abrindo um caminho para você agora, mesmo que você não veja. Sua vitória já foi escrita no céu. Ela não é uma possibilidade, é uma certeza. O tempo da espera está terminando. O tempo do choro está dando lugar ao tempo da alegria. A noite escura está prestes a dar lugar ao nascer de um novo sol na sua vida. A sua vitória não está apenas a caminho, ela está sendo liberada agora mesmo sobre a sua vida. O processo te moldou, a espera te fortaleceu, e agora é a hora de você colher. Levante a sua cabeça, erga as suas mãos. Prepare-se para receber, porque o tempo do cumprimento chegou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a sua manhã está chegando. Creia nisso, receba essa palavra. A vitória que Deus te prometeu é sua, em nome de Jesus. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de fé. Talvez você tenha se sentido invisível, esquecido, como se suas orações não passassem do teto. Talvez você olhe ao redor e veja as coisas acontecendo para todo mundo, menos para você. Essa sensação de estar por último, de que a sua vez nunca chega, ela pode ser devastadora. Mas eu preciso que você ouça algo muito importante hoje. Deus não esquece os seus. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima que você derramou em silêncio, cada sonho guardado no fundo do seu coração. Ele te chama pelo nome. Isaías, no capítulo 43, nos lembra: Não tema,
pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Hoje, o céu se move em seu favor. Não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de fé. Neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, saiba que uma ordem divina está sendo liberada sobre a sua vida. Aquela porta que parecia permanentemente fechada, aquela situação que parecia impossível de reverter, aquela dor que você achou que nunca iria passar. Deus está dizendo, é tempo de virada. A vitória que você tanto esperou não é uma questão de se, mas de quando. E o quando de Deus é sempre perfeito. Pense nisso, o mesmo Deus que pintou o céu com estrelas, que ordenou aos mares seus limites, que sustenta o universo com sua palavra. Este Deus está intimamente envolvido na sua vida. Ele conhece o seu nome. Ele não está distante, alheio à sua luta. Ele está aqui, agora, tecendo uma vitória na sua história. Aquilo que o inimigo planejou para te destruir, para te humilhar, para te fazer desistir, Deus está transformando em testemunho. A sua vergonha se transformará em dupla honra. Receba esta palavra não como uma simples mensagem, mas como uma profecia para a sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças. Hoje, Ele está liberando uma vitória sobre a sua vida. Uma vitória que vai calar a voz dos seus adversários. Uma vitória que vai provar que você nunca esteve sozinho. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria está chegando com a manhã. E a sua manhã está nascendo agora. Visualize essa vitória. Sinta a paz que excede todo entendimento inundando seu ser. Agradeça, mesmo antes de ver. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E pela fé, nós declaramos: o tempo do esquecimento acabou. O tempo do favor de Deus começou. A sua bênção tem nome e endereço, e ela está a caminho. Deus está destravando cadeias, quebrando grilhões e abrindo um caminho onde não havia nenhum. Então, respire fundo. Levante a sua cabeça. A sua história não termina na dificuldade. Ela termina em vitória. Porque o Deus que te chamou pelo nome é fiel para completar a boa obra que Ele começou em você. O seu nome não foi esquecido no céu. Ele foi pronunciado com poder e a resposta já está em movimento. Creia nisso. Viva isso. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários para que eu saiba que você recebeu esta palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus não se esqueceu dele. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé e esperança. Que a vitória de Deus te alcance de forma poderosa. Fique na paz.